Brasil sob tutela? Uau! Essa é uma pergunta forte, né? Parece coisa de livro de história. Mas a verdade é que a resposta para ela pode, literalmente, definir o futuro do Brasil. Então, nesse explainer, a gente vai mergulhar fundo para entender essas amarras invisíveis que ainda hoje moldam o poder, a soberania e, claro, as nossas forças armadas. Mas, antes da gente ir adiante, um recado super importante. Toda essa análise que a gente vai destrinchar aqui vem de um dossiê espetacular e muito corajoso do site Código Aberto. Eles fazem um jornalismo independente, sabe? Daqueles que vivem de apoio, de doações. Então, se você curtiu o que vai ver aqui, se achar que esse conteúdo faz a diferença, pensa com carinho em apoiar o trabalho deles com um Pix. A chave tá aí na tela, é super fácil. Beleza, então vamos direto ao ponto. O que significa, na prática, essa história de tutela militar? E mais importante, por que essa ideia, que parecia enterrada no passado, voltou com tudo para o centro do debate sobre o Brasil de hoje e de amanhã? Para a gente conseguir entender o agora, não tem jeito, a gente precisa dar um pulinho no passado. Sabe por quê? Porque essa ideia de uma tutela militar meio que pairando sobre a política não é nenhuma novidade por aqui. Na verdade, é um padrão que se repete, só que, de tempos em tempos, ele muda de roupa. Olha só essa linha do tempo. Ela mostra uns momentos que foram divisores de águas. Tudo começa, claro, com o golpe de 64 e aquela influência externa pesada da Operação Brother Sam. Aí, em 77, tem uma tentativa de virar o jogo, rompendo um acordo militar com os Estados Unidos. Depois vem a Constituição de 88, que foi um passo gigante para a democracia, mas deixou ali uma brechinha chamada GLO, a Garantia da Lei e da Ordem. E tudo isso desemboca nos ataques de 8 de janeiro de 2023, que jogaram essa discussão toda no nosso colo de novo. E aqui, gente, está o pulo do gato. A redemocratização foi fundamental, mas ela não foi uma borracha mágica que apagou tudo da noite para o dia. Essa citação na tela diz tudo. As heranças autoritárias ficaram. Algumas brechas na lei, uma certa cultura que continua ali, tudo isso permitiu que essa ideia de tutela continuasse respirando mesmo debaixo do guarda-chuva da democracia. Isso tudo nos leva direto para o coração do problema, que o estudo do Código Aberto chama de um jeito muito bom: a arquitetura da dependência. Tenta imaginar isso como umas correntes invisíveis, sabe? Elas meio que definem um limite de até onde o Brasil consegue, de fato, andar com as próprias pernas. Tá, mas aí vem a pergunta que não quer calar, né? Como é que uma coisa que parece tão abstrata, tão teórica, vira algo concreto? Como é que isso afeta as decisões do dia a dia, os equipamentos que a gente compra, o jeito de treinar as tropas? Então, essa dependência não é uma coisa única. Imagina que ela tem 4 camadas, uma amarrada na outra. A primeira é a jurídica, aquela que está no papel, nos acordos de defesa. A segunda é a tecnológica, e essa é perigosa. Pensa em licenças de software, em chaves de criptografia que não estão na sua mão. É quase uma coleira digital. A terceira é industrial. A gente depende de peças e manutenção que vem de fora. E por último, a camada operacional. A doutrina, o jeito de treinar e de falar a mesma língua tática, acaba criando um alinhamento que pode custar nossa autonomia. Juntando tudo, vira uma teia bem complicada de desatar. E qual o resultado prático disso tudo? É uma situação bem perigosa. No discurso, para foto, o Brasil é autônomo, soberano. Mas na hora que o bicho pega, na hora da crise de verdade, essa autonomia some. E o que aparece é a tal da heteronomia, ou seja, a gente acaba tendo que jogar segundo as regras de outros. Ok, então essa é a arquitetura do problema. Mas onde é que estão as rachaduras? Onde é que mora o risco de verdade? É isso que a gente vai ver agora. Como essa dependência externa se transforma em riscos bem concretos aqui, dentro de casa. O negócio é que a situação fica complicada porque os riscos vão se empilhando. Você tem o risco político, com esse uso cada vez mais comum da GLO para resolver qualquer problema. Aí soma com o risco tecnológico logístico. Já pensou? Você ter caças de última geração parados no chão porque falta uma peça ou uma licença de software que vem de fora? Acrescenta aí o risco cibernético de não ter controle total sobre suas próprias chaves e redes e, para completar, o risco informacional, de estar vulnerável a operações de desinformação. Um risco alimenta o outro. Mas, honestamente, o verdadeiro pesadelo não é nenhum desses riscos sozinho. O perigo número 1, o que tira o sono, é a possibilidade de tudo isso acontecer ao mesmo tempo. Imagina o cenário. Uma crise política fervendo aqui dentro, ao mesmo tempo em que um fornecedor estrangeiro bloqueia o envio de peças essenciais e, para piorar, um ataque cibernético tira suas comunicações do ar.
Isso é o que o estudo chama de travamento do sistema. É o colapso. Certo. Com esse diagnóstico todo na mão, a pergunta é: e agora? Para onde o Brasil pode ir? O estudo é bem legal porque ele não para no problema. Ele desenha 4 cenários possíveis para o nosso futuro próximo, até 2028. Vamos pensar nos dois extremos, o melhor e o pior dos mundos. De um lado, tem o que eles chamam de ruptura virtuosa. É o cenário ideal. O Estado pega essa crise toda e a transforma numa oportunidade para fazer reformas estruturais, construindo finalmente uma soberania para valer. Agora, do outro lado do espectro, tem a fricção aberta. É o caos. A crise política interna se junta com a pressão de fora e as nossas instituições começam a se desgastar, a ruir. Só que a gente sabe que a vida real raramente é 8 ou 80, né? Por isso, existem 2 cenários mais prováveis, que ficam aí no meio do caminho. O primeiro é a continuidade com contenção. Sabe o famoso empurrar com a barriga? É isso. A gente vai gerenciando os riscos, mas sem fazer grandes mudanças. O outro é o estresse barganha, que é viver num estado constante de apagar incêndio. Sabe? Onde a pressão por grana e a pressão de fora forçam o Brasil a ficar renegociando tudo o tempo todo. E o mais legal é que, mesmo com um diagnóstico tão complexo, o estudo não joga toalha. Pelo contrário, ele propõe um verdadeiro plano de ação, uma receita pragmática com passo a passo para a gente fortalecer de verdade a soberania do Brasil. Então, como é que a gente desmonta essa arquitetura da dependência? O plano ataca em 5 frentes, exatamente naqueles pontos fracos que a gente viu. Primeiro, mexer nas leis, deixar a regra da GLO mais clara e criar uma quarentena para militares que vão para a política. Segundo, uma indústria, exigir que todo o contrato de defesa garanta a nossa soberania sobre a tecnologia. Terceiro, no orçamento, garantir grana e ter metas claras de prontidão. Quarto, na área cibernética, ter certeza de que as chaves e os dados estão em mãos brasileiras. E quinto, e talvez o mais importante a longo prazo, alinhar o que é ensinado nos quartéis com a nossa Constituição Democrática. É uma solução completa para um problema complexo. E no final das contas, o objetivo de tudo isso é um só, e é muito poderoso. É fazer com que a palavra soberania saia do palanque, deixe de ser só um discurso bonito e se transforme em política pública de verdade, algo que a gente possa medir, cobrar, acompanhar. E isso tudo nos traz a pergunta final. Talvez a mais difícil. O diagnóstico está feito, o remédio, a receita está toda detalhada aqui. A grande questão que fica no ar e que o estudo deixa para a gente pensar é: o Brasil tem a vontade política necessária para aplicar esse remédio? Olha, o que a gente fez aqui hoje foi só passar pelos pontos principais de um dossiê que é simplesmente incrível. Se você quer mergulhar de cabeça nos detalhes, e eu recomendo muito, procure por Brasil sob tutela lá no site do Código Aberto. E vou reforçar, se você acha que um jornalismo profundo como esse é importante, considere de verdade apoiar o trabalho deles. O Pix está aí na tela mais uma vez. Valeu demais pela sua atenção.